Estamos começando mais uma live bíblica. Sejam todos bem-vindos, você aí, internauta, você que está acompanhando neste exato momento, está entrando, está chegando aqui, né, nessa live bíblica com o Padre Luiz Paulo, tá certo? Então hoje a nossa live é muito especial por quê? Porque primeiramente você está aqui comigo e depois porque nós vamos tratar de um assunto muito bacana, Tome a sua Bíblia e abra lá no livro do Eclesiastes, tá certo? O que é Eclesiastes? Né? Nós temos o livro Eclesiastes, ou também denominado de Coelete. Algumas Bíblias, né, você vai, no lugar de ver Eclesiastes, né, vai aparecer Coelete. E tem também o livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico nós vamos estudar, né, mais para frente, tá? Porque agora nós terminamos de ler o livro do Eclesiastes e já estamos lendo o Cântico dos Cânticos, não é isso? Não é? Pois muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o livro do Eclesiastes, ou Coelete. O que é isso? O que quer dizer Eclesiastes ou Coelete? Ora, meu amigo, minha amiga, primeira coisa então, Eclesiastes ou Coelete é uma comunidade ou um líder, né? Ou um líder aí, como nós temos vários líderes nas nossas comunidades, que o objetivo deles foi, o que ele fez? Ele reuniu, né, uma comunidade ou reuniu um grupo para poder falar. Então, o livro Coelete poderia ser pensado como uma pessoa que reúne, né, a cultura, a experiência do povo, para dar-lhe uma forma sistematizada e orgânica. Então, vamos imaginar que seja um grupo, mas pode ser também uma pessoa, mas na verdade eu acredito que seja um grupo que pegou, né, coletou alguma coisa, né, do povo de Deus, né, e sistematizou e organizou dessa forma como nós conhecemos, né, no livro da Bíblia aí, tá bom? E o autor, né, como alguém que se esforçou para fazer aquilo que era o ideal, né, do sábio de Israel, ele reuniu, né, articulou e deu forma à sabedoria do povo. Então, o livro do Eclesiastes não é nada mais, nada menos do que o conhecimento da sabedoria do povo. Aliás, nós falamos isso nos Provérbios também. Então, o livro do Eclesiastes também tem a mesma linha, mais ou menos a mesma linha, né? Assim, foi um povo, a organização de um grupo ou de uma pessoa que reuniu a sabedoria do povo de Israel e organizou e colocou no livro como nós estamos. Porém, se você abrir a sua Bíblia lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 1, e no versículo 1, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar dizendo que o livro é o livro do rei Salomão. Foi o rei Salomão que escreveu o livro do Eclesiastes. Mas na verdade não foi, né, Salomão que escreveu. Porque esse livro ele tem a data de mais ou menos, sabe quanto? De 250 anos antes de Jesus. Então, os dados históricos desse livro, ele situa justamente no ano 250, mais ou menos, antes de Jesus. E Salomão viveu mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Agora, você pergunta assim, mas por que o livro então é dedicado a Salomão? Porque Salomão, além de reunir um grupo, né, de sábios, né, para compilar a Bíblia, para escrever muitas coisas, para anotar muitas coisas, é por isso que ele é chamado como o rei sábio, né? Porque justamente ele valorizava muito a questão da cultura, né, sabedoria e tudo mais. Então, na antiguidade, né, dava-se o nome a uma pessoa importante. E quer saber mais importante do que Salomão? Então, né, Salomão levou como se fosse ele o autor do livro, né, do Eclesiastes ou Coelete. Mas, na verdade, né, foi uma comunidade, foi um grupo de pessoas, ou foi um povo. Né, somente um grupo de pessoas que reuniu, né, e organizou dessa forma, tá certo? Então, né, todos, né, os indícios levam a crer então que o autor escreveu em meados do século III a.C. esse livro organizou esse livro do Eclesiastes, provavelmente, né, pelos anos 250, né, e o seu livro, portanto, reflete a situação histórica e também as condições sociais em que vivia o povo da Palestina naquela época. Entendeu? Então vamos nos transportar, né? Transporte aí, meu amigo, minha amiga, para o ano 250 antes de Jesus. No ano 250 antes de Jesus, Salomão já tinha morrido há muito tempo, tá certo? E o povo que estava vivendo, a situação do povo que estava vivendo era nessa época. Qual era a situação da Palestina no ano de 250 a.C.?
Para nós entendermos o livro do Eclesiastes, meu amigo, minha amiga, você precisa então entender um pouquinho da história que se passava nessa época, ok? Que se passava nessa época. Então acompanhe comigo, né? Como é uma live, eu vou ter que, né, falar muito devagar e muito, né, para que você possa entender. E aí nós vamos entrar no livro de uma forma mais propriamente dita. Então nessa época, né, a Palestina, né, ela dependia, né, do Egito. Quem estava no poder, no comando do poder, era o Egito, né? E a Palestina fazia parte de uma província chamada Selecíria, também dividida em distritos. E esses distritos, como nós conhecemos hoje, recebiam o nome de eparquias. E em cada um desses distritos, né, um econômico, né, vigiava escrupulosamente o recolhimento dos impostos, canalizando para Alexandria, onde estava o local, a capital, vamos dizer assim, né, do mundo que estava prevendo. Né? Então, o que acontecia? A Palestina estava distribuída como é que fala? Em eparquias, ou seja, distritos. Em cada distrito tinha, né, aquelas pessoas que regulavam, que cobravam os impostos, né, tiravam os impostos. Né? O Estado judaico, né, continuava, né, a ser governado pelo sumo sacerdote. Então, né, e Jerusalém, né, onde, né, estava a sede do Estado judaico, quem governava era, né, o sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote do templo, mas ao mesmo tempo que ele era o sumo sacerdote do templo, a responsabilidade dele de governar as pessoas, o país. Só que o que acontece? Né? O cargo ele era passado de pai para filho. Né? O sumo sacerdote, quem seria o sumo sacerdote? Se eu que sou sumo sacerdote, se eu morresse, quem assumiria, né, o meu lugar seria o meu filho. Então era assim, sabe? Né? O poder era passado de pai para filho, de filho para neto, e aí vai, toda a vida. Sempre é a família, né? Não saía da família. É o cuidado com a família que estava ali, era só a família que estava no poder. E ao lado, então, portanto, do sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote é o que tomava conta do templo, que tomava conta também do Estado, vamos dizer assim. Desenvolveu-se, porém, o poder, né, da família dos Tobíadas. Então esse nome é muito interessante, Tobíadas, né, que tinha o seu território num lugar chamado assim Amanítida. Amanítida era o lugar onde eles moravam, e de lá onde eles moravam tinha todo o território, tipo uma cidade-estado, com proteção e tudo mais, mas eles que dominavam, ele era sumo sacerdote em Jerusalém. Entendeu? Eles eram sumo sacerdote em Jerusalém, que tomava conta do poder. Aí então possuía, né, lá em Amanítida, eles possuíam uma fortaleza, como falei, como cidade-estado, né? O centro do seu território. Mas a influência deles estendia até Jerusalém, onde, né, chegaram até possuir um ofício no templo. Olha só, veja bem. Né, fiel aos Ptolomeus, que tomava conta, né, que dominava, né, a região, o mundo na época, né, a família de Tobíadas, né, foram encarregados então pelos reis Ptolomeus a recolher os impostos na Palestina. Então, quem recolhia os impostos na Palestina, que tirava isso do povo, né, os impostos, né, era aqueles que estavam encarregados, né, do templo, né, lá de Jerusalém. Né. Também mantinha o comércio de escravos, e além disso de manter o comércio de escravos, eles, né, comerciavam também os cavalos. Né. Agora, o poder dessa família, né, dessa família que eu falo, dos Tobíadas, eles cresceu tanto que só no tempo de Ptolomeu II, né, sendo Onias segundo sumo sacerdote, José Tobíada tornou-se praticamente o governador da Palestina. Então, se tornou o governador da Palestina. Então, a exploração era intensa do povo, né, de recursos naturais e também do tributo. Além de tirar aquilo que era próprio lá, né, do pessoal, cobrava, né, dinheiro, né, tirava as coisas que é natural lá deles, além também cobrar o tributo do pessoal, né, assim, né. E isso então produziu uma onda, né, de descontentamento na Palestina, minha gente. No ano 250, na época que foi organizado o livro do Eclesiastes, havia um descontentamento enorme na Palestina. E o fardo então dos tributos impostos, né, sobre Judá, além da expoliação sem escrúpulos, né, deixava o povo então cada vez mais entregue à miséria, sem qualquer perspectiva de melhora.
Imagine vocês uma situação sem perspectiva de melhora, só exploração, 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 exploração. E o que nós temos, né, era tomados nós, né? Agora, a intermediação nos tributos e o comércio canalizava então a riqueza para ajudar. Porém, essas permaneciam concentradas nas mãos das elites. Então, nós que moramos na redondeza, tudo era cobrado de nós e ia para ajudar. Ia para Israel, né? Ajudar, no caso ali. Porém, né, quem usufruía tudo isso era justamente as elites. Né? Os pobres, cada vez mais pobres. Então, para evitar revoltas, porque, né, quando numa situação de fome, de miséria, aparece muito motim, muita revolta. Então, criou-se um aparelho, né, delator de repressor, né, de modo que tudo que dizia ou fazia era relatado, né, aos agentes do Estado. Então foi colocado tipo assim, olheiros, sabe? Em cada distrito, né, tinha os olheiros, né, ficava olhando para ver o que estava acontecendo e qualquer desconfiança, qualquer coisa que acontecia era relatado, né, para o governo, para o poder maior, e aí obviamente tinha a repressão, né? Se você não concorda com o que está acontecendo, então você é reprimido. Então por que tudo isso? Por que dessas coisas todas, desses vigias, né, dessa opressão que acontecia lá na época, e na época foi escrito o livro? Por quê? Porque os reis Ptolomeus, né, que eles governaram, né, vamos dizer, o mundo da época, aquele mundo ali de 301 a 198, então, portanto, 301 a 199, 250, e está encaixado nesse meio. Né? O rei, ele era considerado como rei, como Deus. Né? Então ele era a encarnação, se conhecia, né, que o rei era a encarnação do Amon-Ra. E o Amon-Ra, ele era proprietário de tudo, minha gente. Esse Deus, ele era proprietário de tudo. Quando eu falo de tudo, é de tudo, das terras, dos produtos das terras e também das pessoas. Amon-Ra, ele é dono de tudo. E o rei, né, eles tinham o rei como a encarnação de Amon-Ra. Então, portanto, não se discute com o rei. O que o rei diz, o que o rei manda fazer, todo mundo tinha que obedecer, e ai daquele que não obedecesse. É essa época que se encontra na Palestina no ano 250, para você compreender. Né? E além disso, como eu já disse, né, em cada povoado tinha os seus olheiros, os olheiros, né, que era chamado assim de toparquias. Essas toparquias eram homens, né, que ficavam vigiando o povo, tá entendendo? Vigiando o povo, para ver se estava pagando tudo direitinho, se não estava tendo revolta, porque se tivesse revolta, se não estivesse pagando os impostos, né, ia ser cobrado. Agora, o que acontece? O sumo sacerdote de Jerusalém, que tomava conta do templo, juntamente com a família de Tobaidas, eles eram coniventes. E trabalhavam juntos, arrecadando, né, portanto, os impostos, né, arrecadando os produtos naturais, né, no caso do povo, se enricando cada vez mais, nem mandando os tributos, né, para o Egito, a situação lá do Egito, né, o comando ptolomaico, e explorando cada vez mais o povo. Então, essa era a situação na época em que o livro do Eclesiastes foi escrito e foi organizado. Portanto, então agora nós vamos entrar propriamente no que nós encontramos, qual é o fundamental do livro do Eclesiastes. Entendendo esse contexto histórico que nós vimos aí, muito rápido, claro que eu falei, né, e nós podemos então entrar, né, aí no que o livro quer dizer para nós e como nós entendê-lo, né, deixar iluminar pela própria palavra de Deus. O livro do Eclesiastes mostra para nós, para o leitor e para as pessoas da época em que foi escrito, o que não é felicidade. Depois, ele também costuma dizer para nós, ele diz para nós aonde que está a felicidade. Ele fala o que não é felicidade e ao mesmo tempo que ele fala o que não é felicidade, ele mostra para nós o que é felicidade. Ou seja, aonde você encontra a felicidade. O terceiro passo, né, porque esse é o primeiro e o segundo. O terceiro passo, nós vamos refletir, vamos falar, o que impede a felicidade, portanto, do povo. Né? Primeiro, o que não é felicidade. Segundo, aonde está a felicidade? O terceiro, o que impede
a felicidade do povo. Quarto ponto é como o povo pode recuperar o direito à felicidade. E por último, vamos ver aqui, essa é a por última coisa, nós vamos ver, Deus quer que o seu povo seja feliz. Então é isso que nós vamos encontrar aqui, né, no livro do Eclesiastes. Primeiro, o que não é felicidade? Ok? O que aparece no livro do Eclesiastes que demonstra para todos nós o que não é felicidade? Primeira coisa, ele diz, não é felicidade o conhecimento. Não se encontra a felicidade no conhecimento. Tem muita gente que acha que para ser feliz tem que saber muita coisa, muita coisa, muita coisa. O livro do Eclesiastes vai dizer para nós que não. Basta você abrir lá no capítulo 1, versículo 16. Dá uma olhadinha aí, rápido, você que está com a Bíblia aí. O que está escrito lá no capítulo 1, versículo 16 ao 18? E também lá no capítulo 2, versículo 12 aos 16. Lá está mostrando para nós, né, que o conhecimento não traz felicidade. Há duas coisas, porém, né, o conhecimento não está ao alcance da grande maioria do povo. Né? Quem na época lá, gente, eram pouquíssimas pessoas que tinham o poder de estudar, né? Que estudava e que não recebe tais benefícios. Então, o povão não recebe o conhecimento. Além disso, todo conhecimento adquirido, por maior que seja, não consegue fazer a ânsia da felicidade que o homem tem. A ânsia da felicidade que o homem tem é muito maior do que o seu conhecimento. Está entendendo? Então, nós precisamos voltar lá no ano 250, que estudar, ter conhecimento, sabedoria, era para muitas poucas pessoas, era para os privilegiados. O povão estava por fora. Então, se o conhecimento através de participação de escola, tem uma escola, então a maioria não frequentava a escola, então não teria felicidade. Mas não é verdade isso, ok? Não é verdade. Então, no conhecimento não se encontra a felicidade. Então, lá, né, o livro do Eclesiastes diz isso bem claro para todos nós. Depois, outra coisa que não é felicidade e apresenta no livro do Eclesiastes é justamente o prazer. Prazer por prazer não resolve. Ele diz assim, o prazer contínuo também é ilusório. É isso mesmo. Né? Você que ficou com a carinha raivosa aí, é isso mesmo. O prazer por si, ele é ilusório, pois é fugaz, ilimitado, né? Não podendo oferecer a realização completa e perene do que se esperava. Então, o prazer, gente, não traz a felicidade completa, ok? É tudo passageiro, é coisas de momento. É verdade ou não é? E isso eu estou dizendo a partir do livro. Consulta aí na sua Bíblia, você pode consultar aí o capítulo 2, versículo de 1 a 3. É isso que vai estar falando lá, né? Mostrando para todos nós que o prazer é passageiro. Ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto você vai frequentar, olhar aí na sua Bíblia aí no livro do Eclesiastes. Tem gente ficando assustada aí. A outra coisa, aonde você não encontra a felicidade não é, aqui vai assustar muita gente aí que está me ouvindo aí, né? A felicidade não é prosperidade, conforme o livro do Eclesiastes. Consulta aí o livro do Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4 a 11. Ele vai estar dizendo para nós justamente que a prosperidade não é a felicidade. Olha, de que adianta possuir a prosperidade quando é limitado para desfrutá-la? Se nós não temos o prazer de desfrutar, né, aquilo que Deus nos dá, ou que nós conseguimos, a prosperidade. Lembre-se que nós estamos lá no ano 250 a.C., onde o povo estava sendo explorado. Né, o que ele produzia, ele tinha que entregar para o rei. Né, ele não tinha felicidade ali, né, porque ele trabalhava para o rei. Então é nesse sentido. O que adianta eu prosperar se vai ser me tirado isso de mim? Né? E depois, a prosperidade está longe do alcance da absoluta maioria do povo, né, que mal tem o que comer. Na época em que foi escrito, né, o livro do Eclesiastes, a maioria, né, comia-se muito mal, né, comia muito mal porque não tinha. Então, falar de prosperidade, né, não tem nem como falar de prosperidade aqui nessa época. O livro, então, demonstra para todos nós que a prosperidade é ilusória. Não, né, lá na prosperidade
não tem felicidade. Tem alcance ali. O outro local que o livro do Eclesiastes demonstra para nós, estamos aí no capítulo 2, hein? 17, capítulo 2, versículo 17 ao 23. Trabalhar para enriquecer. No trabalho em vista de riqueza, não encontra a felicidade. Diz o livro do Eclesiastes, neste trecho que eu falei para vocês. O capítulo 2, versículo 17 a 23. Por quê? Porque, olha, ninguém acaba tendo felicidade enquanto uma minoria de privilegiados se dá o luxo de se iludir. E a maioria do povo é enganado para sustentar a ilusão dessa minoria. Então, pregava-se e falava uma coisa, né, sim, mas era retirado do povo. Era retirado do povo. Então, o povo, quanto mais trabalhava, se mais trabalhava, era para enriquecer uma minoria, fazer com que uma minoria se tornasse cada vez mais rica, porque o povão continuava cada vez mais pobre, né, cada vez mais, porque era tirado deles. Então, como é que pode haver felicidade aí? Então, isso não é felicidade, né? Iluminado pelo livro do Eclesiastes, o Eclesiastes também quer mostrar para a gente que aonde está a felicidade. No primeiro momento, ele mostra o que a felicidade não é. Então, no primeiro momento, né, o livro mostra para todos nós o que a felicidade não é. Então, agora vai mostrar aonde é, então, que está a felicidade. Preparado aí, todo mundo? Aonde está a felicidade? Vamos lá, então? Olha, primeiro, qual é a perspectiva que resta para o povo encontrar a felicidade? É a primeira pergunta que nós fazemos. Quero lembrar mais uma vez, para ler o livro do Eclesiastes, nós precisamos situar lá no contexto histórico. 250 anos antes de Cristo, onde o povo passava pindaíba danada. Era um sofrimento danado. E como diz a minha amiga Valdelice, né, que está na live, mais ou menos parecido com o tempo de hoje. É ela que disse, não foi eu que disse não, tá? Então, qual é a perspectiva para o povão, né, de encontrar a felicidade? Naquela época, naquele tempo. O livro do Eclesiastes, ele procura então responder a essa pergunta, gente. Ele procura responder essa pergunta, que é uma pergunta crucial do povo, mostrando qual é a parte que ele cabe para encontrar felicidade. Então vamos ver quais são as luzes. O que o livro do Eclesiastes mostra para todos nós o que é a felicidade. Aonde você encontra a felicidade. Não o que é, aonde você encontra a felicidade. Se você abrir a sua Bíblia, né, no capítulo 2, versículo 10, o que está escrito lá? Hein? Olha o que está escrito lá. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho, e em todo o meu trabalho foi esta a minha porção. Primeiro, então, ele teve que mostrar para nós que nós encontramos a felicidade no trabalho. Olha só que interessante, né? E assim tem outras passagens, no capítulo 3, minha gente, né? Versículo 13. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 24. No capítulo 2, versículo 24, diz assim: a felicidade do homem está em comer e beber, desfrutando o produto do seu trabalho. Então nós encontramos a felicidade no trabalho, mas também encontramos a felicidade no comer e no beber, ou seja, desfrutar aquilo que conseguimos com o nosso trabalho. Isso o livro do Eclesiastes tenta mostrar para todos nós. Mas além disso, meu amigo, minha amiga, você que está na live, né, tem várias outras passagens. Lá no capítulo 6, por exemplo, versículo 7. Dá uma olhadinha, lá no capítulo 6, versículo 7, né? Todo o trabalho do homem é para comer. Né? E aí tem várias outras passagens aqui. Então, nós podemos concluir que trabalhar e usufruir é o lugar onde, então, nós encontramos a felicidade. Tá? Então, o autor do livro do Eclesiastes, né, portanto, fala constantemente em trabalhar e usufruir o fruto do próprio trabalho. Isso, então, elimina completamente qualquer ideia a um hedonismo burguês, né, de quem já teria a sua subsistência assegurada. A sua proposta, né, do autor do Eclesiastes é para o povo e não para uma elite privilegiada. Né? Então ele está falando para o povo. Nós encontramos a felicidade no trabalho e o fruto, né? Ou seja, usufruir, né, o fruto do nosso trabalho. Né? E tem até hoje, né, um
um ditado popular, um provérbio, né? Que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga, né? Para trabalhar, né? Enfim, tem tantos outros, né? Provérbios nessa linha também aí, que é bem próprio, né? Da sabedoria do povo. Então, através do nosso trabalho, nós encontramos essa porção que diz aí que é justamente a felicidade, né? A tradução, podemos traduzir por felicidade. Que então, a felicidade é igual trabalho e usufruir desse trabalho. E o que é trabalhar e usufruir desse trabalho? É comer, beber, vestir-se, perfumar-se, amar e alegrar-se. Então, isso é a felicidade. É nisso que nós encontramos felicidade. Poder trabalhar e usufruir do próprio trabalho. E usufruir como? Comendo, bebendo, vestindo, perfumando, amando e se alegrando. Olha só que bacana. Gente, o livro do Eclesiastes é bom demais. Quando a gente compreende, né? Se você compreendeu ao fazer a leitura, ou se não, a próxima vez que for fazer a leitura, você vai ficar, né? Vai na cabeça, ó, né? É isso que ele mostra pra gente. Primeiro ele mostra aonde o que não é felicidade, e depois ele mostra aonde nós encontramos a felicidade. E você há de convir comigo que até hoje, né, a pessoa que não trabalha ou que não tem um emprego, vamos dizer assim, ela fica muito perturbada, não consegue ser feliz, né, nem consegue nem dormir direito, né, porque está preocupado, estou sem trabalho. Se eu estou sem trabalho, não tem como eu ser feliz, porque eu vou ser feliz trabalhando e usufruindo do meu trabalho. E usufruir do meu trabalho é justamente comer, beber, vestir, perfumar-se, amar e alegrar, festejar, né? Não é bacana isso? Minha gente, era tudo de bom. Então, só para nós recordarmos, né, para o livro do Eclesiastes, aonde é que se encontra a felicidade? No trabalho e no usufruto do trabalho. E como que você usa, né, o usufruto desse trabalho está onde? No comer, beber, vestir-se, perfumar, amar e divertir. Aí está a felicidade. O próximo ponto, né, que o livro de Eclesiastes mostra para nós também é o que impede a felicidade do povo, minha gente. Então, o que nos impede de ser feliz? Olha, agora nós vamos tratar de um assunto muito sério. O que impede o povo, então, de felicidade? Se a felicidade está no trabalho e no usufruto desse trabalho, que são as coisas básicas que falou aí, né, que eu falei, então, o que impede o povo, né, de trabalhar? Então, preste atenção aí, minha gente, olha. Então, olha o que está escrito lá no capítulo 1, versículo 3, bem como lá no capítulo 3, versículo 9. Está escrito assim, ó. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa é a pergunta do Eclesiastes. Com que proveito? Né? Com que proveito? E aí o povo, por que ele pergunta isso? Porque o povo é roubado de qualquer possibilidade de realização, isso é, de ter alguma felicidade. Porque o povo trabalhava, mas no trabalho que ele trabalhava tinha que entregar para o poder, tinha que entregar lá para o rei. Então, é um desânimo total. Eu trabalho, mas não usufruo do fruto do meu trabalho, porque eu tenho que entregar para o rei, tenho que pagar impostos. Entendeu? E aí, então, o que impede, segundo o livro do Eclesiastes, que é passar para todos nós, o que impede, então, né, da pessoa ser feliz é justamente a exploração política econômica, minha gente. Esse é o primeiro ponto que o livro do Eclesiastes quer mostrar para todos nós. A exploração política e econômica impede o povo de ser feliz. Olha que eu estou falando da exploração política e econômica. Tá? A Palestina, então, era colônia do Egito. Lembra que eu falei? 250 anos? No ano 250 anos de Cristo, a Palestina era colônia do Egito. E toda a sua política e economia era subordinada aos soberanos egípcios, né, que se apossava do território e explorava toda a produção do país. Era isso que estava acontecendo. Então não adiantava o povo trabalhar. Trabalhava e era cada vez mais explorado. Por isso essa pergunta que o livro do Eclesiastes faz. O que adianta trabalhar, mas se a gente não vai usufruir do nosso trabalho?
E ainda, se você ler o Eclesiastes, capítulo 5, 5º, versículo 7, ele diz assim, ó, se você vê num estado a opressão do pobre, o direito e a justiça violados, não se espante com isso, pois quem está no alto tem sempre outro mais alto que o vigia, e sobre os dois há outros mais altos ainda. O que o livro do Eclesiastes quer mostrar para todos nós, que tem uma hierarquia, tá entendendo? Lá em cima tem um rei, e aí tem os seus comparsas, que vai até chegar aqui. E de fato, o caldo vai entornar para quem está embaixo da pirâmide. Quem vai ser explorado é quem está lá embaixo mesmo. Tá entendendo? Por isso que ele fala que sempre tem um mais alto. Né? Então nós estamos aqui embaixo, estão sendo explorados para alimentar aquele que está lá em cima. Então, até chegar lá em cima, um vai tirando em cada um, entendeu? É isso que o livro do Eclesiastes está mostrando para nós aqui. O povo ficava na base dessa pirâmide e era aquele que sofria toda a violência dessa dominação política e exploração econômica. Olha, eu estou falando isso lá no ano 250 antes de Jesus. Eu estou falando dessa época. Agora nós podemos pegar essa época que foi escrito o livro do Eclesiastes e iluminar a nossa atualidade. Né? Ver o que está acontecendo conosco. A outra coisa, que o livro do Eclesiastes tenta mostrar para todos nós, o lugar onde não se encontra a felicidade, o que impede o povo ser feliz, aliás, né, é a dominação ideológica religiosa. É a dominação ideológica religiosa. Porque a religião também, ela pode ser, né, alienante. E ela domina, então torna o povo alienado. Então tem que tomar esse cuidado. Então o que diz lá, ó, todo sistema político econômico que domina e explora o povo, né, tem no seu alicerce, né, algum dogma religioso, mesmo que não pareça como tal. Né? Mesmo que tenha nada a ver com a religião, mas o uso de um dogma religioso, né, para isso. E naquele tempo, por exemplo, todo o sistema de domínio dos Ptolomeus se baseava no dogma de que o rei era a encarnação da divindade e receber a posse, né, de todo o território por ele governado, mas não só de todo o território, mas também gozava, né, de toda a soberania. Ele era autoridade, ele era dono de todas as terras, dono das pessoas, daquilo que a terra produzia, e dono das pessoas também. Está entendendo? Esse era o dogma religioso do tempo que estava lá. Então a religião reforçava isso. Reforçava isso, a religião da época, né? O sistema. Né? Então o sistema religioso estava trabalhando para que o povo fosse cada vez mais explorado também. É por isso que lá, olha, no capítulo 8º, gente, capítulo 8º do livro do Eclesiastes, lá no versículo 3 ao 5, diz assim: o rei pode fazer o que quer. De fato, a palavra do rei é soberana, e ninguém pode perguntar a ele: o que é que você está fazendo? Quem obedece às ordens não incorre em pena alguma. Claro, só vai correr em pena, só vai sofrer as consequências daquele que não obedece, no caso o rei. E nessa época do livro Eclesiástico, o que o rei fazia era justamente explorar o povo. Não era ajudar o povo, era tirar do povo. Está vendo? Por isso que o livro do Eclesiástico tenta mostrar para tudo isso. Né? Então, daí nós podemos dizer que um sistema, né, assim fundamentado, acaba então cegando todo o espírito crítico do povo, que em geral é temente à divindade e prefere viver de forma, né, sacrificada em vez de ir contra a ordem considerada divina. Imagine, se o rei é considerado uma divindade, e se o rei disse, então quem sou eu? Quem sou eu para ir contra o rei, né, que é o representante de Deus aqui na terra? Não é? Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Cuidado, né? Muito cuidado aí, né? É isso que o livro do Eclesiastes vem mostrar para todos nós. Uma outra coisa que impede o povo de ser feliz é os servidores da ideologia dominante, minha gente. E isso aparece no livro do Eclesiastes. Né? Esses servidores da ideologia dominante, na época, eram tidos como os intelectuais. E para isso, então, é importante nós notarmos que existem e existiam, né, e existem até hoje, dois tipos de intelectuais. Né? O primeiro são aqueles que assumem a causa do povo e as suas aspirações mais profundas.
e outros que assumem o lado da ideologia dominante, contra o interesse do povo, falsificando as aspirações populares. O livro do Eclesiastes, esse que nós acabamos de ler, ele é claramente, né, o primeiro tipo e se posiciona, né, contra o segundo tipo. Isso ele faz de uma forma irônica e nem sempre fácil de captar. Então, o que nós encontramos aí lá é justamente, né, o grupo de intelectuais, aqueles que estão do lado do povo, que defende o povo, ele está contra os intelectuais que estão a favor da ideologia. É isso que o livro do Eclesiastes mostra para todos nós. É dois grupos de intelectuais. Um grupo de intelectual que está a favor do povo, né, tentando mostrar como o povo é explorado, enfim, e outros que estão trabalhando a favor da dominação, né, do rei, né, que tem um dogma religioso em torno dele, né, para continuar explorando o povo. Então, é esse o clima que se vive lá, né? Então, e portanto, que um dos livros, né, do grupo da sabedoria que nós vamos ver que critica, né, a questão da retribuição é justamente o livro de Jó, né, que nós já lemos também, né? O autor, portanto, ele critica, né, a sabedoria conformista e fatalista vinculado pelos sábios da época, né, de sua época, né, que claramente prestavam um ótimo serviço ao dominador. Então, o livro do Eclesiastes, né, o autor do livro do Eclesiastes, vem justamente criticando, né, esses, né, conformistas e fatalistas que estavam a serviço do poder para dominar o povo, tirar a felicidade do povo. É isso que está lá, né? E você encontra isso, ó, capítulo 7, versículo 1, no capítulo 9, versículo 8, né? Marca isso aí, depois você confere lá, né? Lá no capítulo 7, versículo de 1 a 10, dá uma lidinha lá para você ver, né? Está tudo criticando isso. E ainda, juntamente com isso, minha gente, né, tem um outro aspecto que pode levar o povo a uma subserviência à ideologia do dominador, é justamente o religioso, como eu falei para vocês. Ou seja, também a religião, com a melhor das intenções, pode ser um elemento chave para a alienação do povo. E como? Né? Como isso? Olha, vemos lá que os sumos sacerdotes, ele sediava no templo, não é isso? Trabalhava no templo. Mas ele era também o governador do estado judaico. Mas ele continuava subordinado ao soberano egípcio. Né? Então, eu sou governador, eu estou no templo, eu sou o sumo sacerdote, né? Eu que governo o meu estado, mas eu presto conta também, eu obedeço o soberano. Então, a religião, né? Eu sou o sumo sacerdote e eu sou o governador. Eu vou contra o presidente, né? O imperador, né? Então, essa é a situação do livro do Eclesiastes. E o povo, né, tá lá, que é a grande maioria, estava lá, né, tinha que ficar, não podia falar nada. Se falasse alguma coisa, eita, já, vocês sabem muito bem, né? O povo, portanto, não é feliz, não por uma questão de destino ou de um querer ser feliz. Agora, mecanismos econômicos, políticos, ideológicos e até religiosos o impossibilitam a felicidade. É esta a conclusão que chegamos quando a gente lê o livro do Eclesiastes, né? Que tem algumas coisas que impedem do povo ser feliz, né? Os mecanismos econômicos, políticos, ideológicos e religiosos, quando é utilizado de má fé, impede o povo de ser feliz. O que deveria, então, ajudar o povo a ser feliz, acaba fazendo o inverso. Tira a felicidade do povo. Tá? Como, então, o povo pode recuperar o direito à felicidade? Se nós perdemos o direito à felicidade diante de tanta exploração, né, você vê que usa o poder econômico, o poder político, o poder religioso para tirar a nossa felicidade, a felicidade do povo. Então, agora, o que o povo tem que fazer, né, para ser feliz? Né, o livro de Eclesiastes tenta mostrar para todos nós. Primeira coisa é a questão da solidariedade na luta. Tem até aquela musiquinha, né? Uma andorinha não faz verão, não é isso? Uma andorinha sozinha não faz verão, é preciso juntar muitas andorinhas. Então nós temos que ser solidários, né? O povão tem que ser solidário na luta. E aonde você encontra isso, minha gente? Dá uma olhadinha lá no capítulo 4. Capítulo 4 do livro do Eclesiastes, do versículo 9 ao 12. Nós temos que ser solidários na luta.
né? Porque uma andorinha só não faz verão. E é isso que o livro do Eclesiastes tenta mostrar para a gente também, né? E dizer, portanto, nós temos que aprender a dizer não, não, não. Então, quais são os nãos que nós devemos dizer? Orientado pelo livro do Eclesiástico, né? Que o livro do Eclesiástico tenta, quando eu falo nós, estou querendo situar lá na época, gente. Mas se o hoje está mais ou menos a mesma coisa, também, então nós temos o livro lá de 250 anos antes de Jesus, nos ilumina para nós tomarmos nossa atitude hoje. Nós devemos dizer não ao sistema econômico explorador. Além disso, dizer não também ao regime político opressor. Olha, tem várias passagens. Confira lá no capítulo 10º, versículo 5 e 6. Não ao regime político explorador. Além disso, não à ideologia do dominador. Lá no capítulo 8, versículo 4 e 5. Também no capítulo 10º, versículo 20. Ainda, e tem várias outras passagens. Ainda, nós temos que dizer não à religião alienante. Se a religião é alienante, né? Ou seja, está a serviço do poder dominante que explora o povo, tira a felicidade do povo, tem que dizer não, não podemos dizer não. Mas também, além de estarmos solidários à luta para dizer não a esses não que nós precisamos dizer, nós também temos que ser solidários para construir, gente. Não é só brigar, lutar para dizer não, mas também para construir. Então, solidário não basta, então, unir-se para dizer não, né? Esse é apenas o primeiro passo. Agora, nós precisamos, então, construir uma alternativa. E é dessa alternativa que nós temos que buscar, né? Unir-se com os que estão na mesma situação para defender os próprios direitos e conseguir viabilidade, né, os próprios interesses, né? Nós temos que demonstrar o nosso interesse comum e nos unir para nos fortalecer. E ainda, olha só, olha o que está escrito lá no capítulo 4 do livro do Eclesiastes, versículo 12, minha gente. Está escrito assim, ó. Abre sua Bíblia aí e confere comigo. Se um deles for agredido, 2 poderão resistir, e uma corda tripla não se arrebenta facilmente. Então, nós precisamos nos unir, né, para a luta, mas também para construir. Tem até uma música, né, pessoal de comunidade sabe muito bem, né? Uma só varinha é tão fácil de quebrar, mas juntando um feixe você pode até suar. Eis, não lembro mais a coisa assim, né? Aí é uma música muito própria, baseada no livro do Eclesiastes. Sozinho ninguém consegue fazer nada, mas quando se une, aí sim, nós sabemos o que nós queremos, aí nós podemos dizer assim, não a uma política de exploração, na política econômica, o sistema econômico de exploração, né? Não ao regime, né, de opressão, não à ideologia do dominador, não à religião alienante. Mas juntos, sozinho, continuamos na mesma. Por fim, o último ponto, Deus quer a felicidade do povo, minha gente. Deus quer a nossa felicidade. Né? Não podemos duvidar disso. E como é então que, ao falar de felicidade, o que o livro do Eclesiastes traz para todos nós? De temor. Temor a Deus. Aquele que teme a Deus é feliz. Né? Em diversos pontos do livro do Eclesiastes, o autor salienta que a relação própria com Deus é a do temor. O capítulo 3, o capítulo 5, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 12, tudo fala do temor para todos nós. Confere lá para vocês verem. Agora, lá no livro do Deuteronômio, nós vamos voltar lá no livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículos 6 a 20, diz assim, o temor é a relação em que o homem descobre que Deus é Deus e que o homem não é Deus. Então, para sermos felizes, e Deus quer a nossa felicidade, então, é ser temente a Deus. Temendo a Deus, o homem então reconhece que só Deus é absoluto. Né? Só Deus é absoluto, nada mais. No Eclesiastes, o temor ele é a limitação do homem frente à obra de Deus. Temor para o livro do Eclesiastes é você olhar tudo que Deus criou e aí você chegar assim, olha, quem sou eu? Sou um ser limitado. Diante de Deus eu sou limitado. Só Deus tem a visão e o senhorio sobre a totalidade da sua criação. Então o homem jamais, se ele ler o livro do Eclesiastes e entender o que fala de temor, jamais ele vai ser prepotente, jamais ele vai ser autossuficiente. O livro do Eclesiastes demonstra para todos nós o que nós temos que fazer e agir para sermos felizes.
E para nós agirmos sendo felizes é sermos temente a Deus. E isso vale para todo homem. Para todo homem. Não só para um tipo de classe ou de pessoas, mas para todos os povos, né? Aí, o capítulo 3, versículo 15 diz assim: Deus busca aquilo que foge. Olha só, Deus busca aquilo que foge. Com isso, mostrando que Deus busca aquilo que foge, não é a pessoa, não fala de pessoa, aquilo que foge é o momento presente, minha gente. O que está escapando neste instante. Olha, o que eu acabei de falar, o que eu estou falando já está deixando de ser agora, já é passado, né? Então, é nele que Deus se encontra, é neste momento atual que Deus se encontra. Não adianta o homem buscar Deus no passado e no futuro, né? Deus está no presente. E se o homem quiser encontrá-lo, né? Se nós quisermos encontrarmos Deus, nós deveremos abrir-se para o presente aqui e agora, porque é nele, no presente, né, que Deus está, né, passando. É nesse exato momento que Deus está passando. Né? E que graça divina, nós aqui nessa live, né, estudando esse livro, né, tentando entender o que Deus nos fala através desse livro de Eclesiastes. Olha só, é esse momento presente, é nesse momento presente que Deus está. E Deus, se Deus, né, nele está, nesse presente, esse presente pode se transformar em experiência de eternidade. Então, nós temos que usufruir, nós temos que ser felizes, é agora, nesse exato momento. Né? O amanhã não me pertence e nem o passado, já passou, não pertence mais. É nesse momento. E aí, então, nós vamos falar de dom de Deus. Para que o homem seja feliz, né, vivendo plenamente o seu presente, Deus lhe concede o seu dom. E qual é esse dom que Deus lhe concede ao homem para o homem ser feliz? A resposta é o trabalho, minha gente. É a nossa atividade, e a nossa atividade tem que acontecer hoje. O trabalho, portanto, ele é a atividade humana dentro do qual Deus realiza o dom da felicidade para o homem. Então, é nesse exato momento, nessa atualidade, que eu estou trabalhando, é que através do meu trabalho, eu tenho que usufruir dele. E na medida que eu trabalho e usufruto, não sei se a palavra é essa, porque, né, dos frutos do meu trabalho, isso é a felicidade, é o dom que Deus deu. Então, o trabalho é o dom que Deus nos dá para que nós possamos ser felizes. Agora, a fonte da infelicidade do povo é trabalhar e não poder usufruir do seu trabalho. Como eu posso ser feliz se eu estou sendo, né, se eu não posso usufruir do meu trabalho? Meu trabalho, aí fala de exploração. Quando eu não posso usufruir do meu trabalho, eu estou sendo explorado. E se o trabalho, ele é o canal, né, para eu receber o dom de Deus, que é a felicidade. Se eu trabalho, mas não fico com o usufruto, né, com aquilo que eu consegui do meu trabalho, como é que eu posso ser feliz? Não é? Então é isso que o livro do Eclesiastes está mostrando para todos nós. O trabalho é o canal aberto para nós recebermos o dom de Deus. E esse dom de Deus é justamente a felicidade. E, portanto, eu só consigo ser feliz se eu estiver trabalhando e usufruindo do fruto do meu trabalho. E qual é o fruto do meu trabalho? Vou repetir para que você não esqueça. É comer, beber, vestir-se, perfumar, amar e festejar. Oh, sou feliz, sou de Jesus. É isso, minha gente. O livro do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes faz tudo isso para a gente entender. Não tá tão, né? Então, eu estou tentando esmiuçar aqui agora para você entender, né? Olha que bacana que é esse livro, minha gente, né? Ele mostra para todos nós o que não é felicidade. Mostra para todos nós aonde está a felicidade. Além de mostrar para todos nós o que impede o povo ser feliz. E nos orienta como nós devemos conseguir a felicidade que nos foi tirada. E depois nós percebemos que a felicidade é um dom que Deus nos dá. E que esse dom é conseguido através da nossa luta, do nosso trabalho. Bacana?
Grande abraço, fiquem todos com Deus, ótima noite de descanso, bom descanso, boa leitura e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!